Alô, queridos ouvintes, saudações fraternais. Meu nome é Peter Unruh. Estamos na época chamada época de Natal e queremos pensar hoje sobre um tema pertinente a esta situação da vinda de Cristo ao mundo. Nosso tema hoje é sinais messiânicos. Como é que os judeus poderiam saber que um determinado homem aparecendo em Israel era realmente o Messias? Havia realmente várias situações que deviam ser consideradas. Sabemos pela Bíblia que tudo aquilo que foi predito a respeito de Cristo se cumpriu, e mesmo assim Cristo foi rejeitado pelas autoridades como sendo o Messias prometido. Então queremos considerar alguma dessas questões. Podia o povo de Israel saber que Jesus era o Messias prometido? Uma pessoa que nos fornece muita informação a esse respeito era Arnold Fruchtenbaum, um teólogo americano nascido na Rússia. Ele é um dos principais especialistas em teologia judaica messiânica. Vamos considerar, então, o que era necessário para uma pessoa ser aprovada como o Messias prometido. O povo esperava a última palavra do Sinédrio. O Sinédrio era a corte suprema da lei judaica, que julgava de acordo com a lei escrita e a lei oral. Era composto normalmente por 70 homens, podia variar um pouquinho, era presidido por alguém do Sinédrio e eles examinaram todas as questões relevantes em relação à fé e também a profecias da palavra de Deus. E o Sinédrio havia estabelecido alguns procedimentos para verificar se uma pessoa era o Messias. Ele iria fazer 3 sinais que nenhum outro podia fazer. Lembre bem essa expressão, sinais que nenhum outro podia fazer. Em primeiro lugar, quando aparecia alguma pessoa que se destacava bastante, o Sinédrio enviava uma comissão de observadores que não falavam nada. Simplesmente ficaram observando o que essa pessoa estava fazendo, eventuais sinais, milagres e assim por diante. Quando a pessoa realmente apresentava alguns sinais de que poderia ser o Messias, era enviada uma segunda comissão. Essa não era de observadores, e sim de investigadores. Nós lemos uma situação dessa no Evangelho de João, capítulo 1, 19 a 21, quando João Batista estava pregando arrependimento, e o texto nos afirma: este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem és tu? És Elias? E disse: não sou. E és tu um profeta? Não. Então era uma comissão de investigadores que desta vez faziam perguntas a respeito daquilo que estava acontecendo. E, por último, então, vinha o julgamento do Sinédrio com base nas observações e nas informações colhidas pela própria pessoa ou também por outras pessoas. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Então aqui temos a terceira etapa do julgamento. E, ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte.
Então, na realidade, a decisão já estava tomada. Eles estavam rejeitando a Cristo e procuravam agora qualquer pretexto para justificar a sua decisão. 3 fatos serviriam como prova de que a pessoa era o Messias. Então, em primeiro lugar, ele deveria curar um leproso. Na história de Israel, depois de dada a lei a respeito do procedimento em casos de lepra, não havia sido curado nenhum judeu. Havia sido curado sim Naamã, que era sírio, mas nem o judeu. E as autoridades então afirmavam que somente o Messias poderia curar uma pessoa leprosa. E o texto afirma em Lucas capítulo 5, e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Então aqui se cumpriu o primeiro sinal, que seria uma das provas de que ele era o Messias. E Jesus continuou dizendo, ordenou-lhe que ninguém o dissesse, mas disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Então, note aqui, ele não foi enviado para as autoridades para ser examinado, para ver se estava curado, mas Jesus disse, isso vai servir de testemunho. Testemunho de quê? De que o Messias estava no meio deles e que agora poderiam adorá-lo e recebê-lo como Messias. Precisaria acontecer um segundo fato. O Messias deveria expulsar um demônio de um surdo mudo. Os judeus também praticavam exorcismo, mas a prática deles era da seguinte forma. Primeiro estabeleciam contato com o demônio, perguntaram-lhe o nome e depois então ordenaram a sua saída. Mas quando uma pessoa era surda e muda, então eles não podiam conversar porque era surdo, era mudo, não podia falar. Então as autoridades disseram, somente o Messias vai conseguir expulsar um demônio de um surdo mudo. E a Bíblia relata, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Veja, a própria multidão aqui está percebendo, ele está cumprindo os sinais do Messias. Não é ele o filho de Davi? E isso naturalmente levou os judeus a um grande reboliço. Terceiro fato, ele precisaria curar um cego de nascença. Os judeus estavam ensinando que um cego de nascença era alguém que estava sob a punição de Deus, ou os pais pecaram, ou ele tinha pecado. Então, quando uma pessoa nasce cega, ou porque pecou no útero materno, ou porque os seus pais pecaram. Tanto é que os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus disse, nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Em João capítulo 9, 32, o próprio curado disse, nunca havia sido curado um cego de nascença. Então, a condenação de Cristo não aconteceu por falta de provas de que ele era o Messias, mas por motivos egoístas. A Bíblia diz, disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitéis, eis que toda a gente vai após ele. Então, a questão é
onde vou ter mais proveito. Não era para saber a verdade, mas ver onde a pessoa ia ter mais proveito. A própria Bíblia nos afirma sobre o julgamento por Pilatos, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então, era uma decisão totalmente egoísta. Ele fez os sinais que nenhum outro pode fazer. Jesus disse: se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Então aqui ele usa a expressão obras as quais nenhum outro tem feito, porque eles sempre falaram que o Messias iria fazer obras que nenhum outro podia fazer. Mas Jesus ofereceu provas adicionais ainda. Era pela cura, pela orla da veste. Em Malaquias, nós lemos no capítulo 4, verso 2, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Então a profecia já afirmava que Jesus iria trazer cura nas suas asas ou na orla da sua veste. E temos então o relato de Lucas 8, chegando por detrás, aquela mulher com fluxo de sangue, por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Havia agora uma prova adicional. E a Bíblia nos fala que depois que essa mulher provou que ele era o Messias, muitas outras pessoas passaram pela mesma situação. E onde quer que entravam, ou na cidade, ou nas aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhes que o deixassem tocar, ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam saravam. Marcos capítulo 6, 56. Então, era uma profecia e ela se cumpriu em muitos casos. Uma outra prova adicional, a ressurreição de uma pessoa após 4 dias de morte. Eles acreditavam que a alma da pessoa saía do corpo e pairava sobre o corpo, sobre o defunto, por 3 dias e só então iria para o seu destino eterno. E não haveria mais possibilidade de ressurreição depois disso. Então temos na Bíblia o relato da ressurreição de Lázaro. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal porque já de 4 dias. Então veja que Jesus esperou de propósito 4 dias para mostrar que ele era poderoso, era o Messias. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai ou deixai-o ir. Então era mais uma prova adicional de que ele era o Messias. E depois, numa outra ocasião, Jesus ainda curou 10 leprosos de uma vez e novamente mandou que eles fossem para o sacerdote para que lhes servisse de testemunho. Os judeus haviam tomado 2 decisões. Em primeiro lugar, não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19, verso 14. Então, era uma rejeição da liderança a Jesus como o Messias. Não queriam ele como o seu rei. E a Bíblia mostra em Atos capítulo 22, verso 22, que ele foi aprovado por muitos sinais e prodígios. E a partir dessa situação, quando eles o rejeitaram, Jesus mudou o seu discurso. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Então os judeus haviam rejeitado
como nação a Jesus como Messias, e a partir dali Jesus falou por parábolas, explicava essas parábolas aos outros. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, justamente porque era a sentença que já tinha sido dada. Mas a Bíblia mostra que os judeus, como nação, ainda vão se converter. Zacarias capítulo 12, verso 10, nós lemos: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, existe ainda salvação para os judeus como nação no fim da tribulação. Individualmente, os judeus hoje podem se converter e seguir a Cristo. Então, isso são alguns fatos importantes sobre os sinais messiânicos. Os judeus tinham toda a condição de saber que ele era o Messias e podiam ter aceitado ele, mas as consequências foram trágicas pelo fato que rejeitaram. Agora fica uma pergunta. Você pessoalmente já recebeu Jesus em sua vida como Senhor e Salvador? Já entregou a sua vida totalmente a Ele, para Ele governar a sua vida? Que esses dias em que é celebrado o Natal não sejam apenas de festa entre famílias, mas que seja um relacionamento pessoal com o nosso Senhor e Salvador. Amém.